Nesta manhã, vamos trazer a reflexão do dia na palavra de Deus, Bíblia Sagrada, Evangelho segundo Lucas, ainda no capítulo 5, e a vocação, a chamada de Mateus e a misericórdia, a bondade e o amor de Deus. Dois versículos, faço menção agora do texto que fala da chamada de Mateus, 31 e 32. Capítulo 5. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Meus queridos, nós estávamos falando da chamada de Levi, ou chamada de Mateus, quando os cobradores de impostos estavam na alfândega, e Jesus vai especificamente, diretamente a um homem, porque eram vários cobradores de impostos, eram vários homens ali, e Jesus se dirige exatamente a um deles, Mateus, e Jesus diz: segue-me. Está no versículo 27. No versículo 28, o texto diz que ele deixou tudo para seguir a Jesus, o chamado, a obediência, a renúncia. No versículo 29, o texto diz: e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Mateus obedece a Deus quando Jesus o chama, deixa tudo, renuncia e já faz um culto a Deus, um culto a Jesus. E lá ele reúne os seus colegas, os seus amigos. Estavam ali publicanos e pecadores. E no versículo 30 diz que os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Publicanos e pecadores. Publicanos eram os cobradores de impostos, eram homens de Israel que oprimiam o povo de Israel. Eles trabalhavam a serviço do governo de Roma, que oprimia, que maltratava, que estava comandando o povo de Israel, e estava também trazendo transtorno, humilhação para o povo de Israel. E Mateus servia a esta nação, a Roma, e ele era excluído até de entrar na sinagoga, no templo, para cultuar a Deus. E meus amados, Jesus o chama, ele obedece, ele faz um culto, e chegam os escribas, os doutores da lei, e os fariseus, que era um grupo de religiosos naquele lugar, naquela época, e apontam para os discípulos de Jesus: como teu mestre senta com publicanos e pecadores? Jesus sabia o que estava na mente e no coração daqueles homens antes que eles falassem. Jesus sabia que eles estavam apontando para Jesus, porque eles estavam vendo Jesus sentar com aqueles que eles não sentavam, Jesus conversar com aqueles que eles não conversavam. Eles estavam vendo os religiosos, os doutores da lei, eles estavam vendo Jesus, o Messias, o Salvador, reunido, apresentando a boa nova de Jesus aos excluídos. E os doutores da lei e os escribas, os fariseus, dizem para os discípulos: como senta teu mestre com publicanos e pecadores? E aí Jesus responde o que ele fala, inclusive nos dias atuais: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus é o médico, Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor.
E aí ele diz no 32, versículo 32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aqui está a resposta para aqueles que apontam para os que estão agora na igreja com uma Bíblia, pregando a palavra, limpos, pois foram lavados com o sangue de Jesus, mas ontem viveram uma vida de transgressão. E aí muitos apontam, como pode o fulano, o ciclano e o beltrano, que fez tudo de errado, agora dá uma de santarrão ou de santo, dizendo que agora mudou de vida, foi transformado, porque é servo de Jesus. Muitos apontam e fazem esses questionamentos. E sabem por que isso acontece? Porque Jesus veio para salvar, veio para cuidar, veio para libertar essas pessoas. O próprio Jesus, ele diz aqui no texto, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Arrepende-te. Crê em Jesus como o verdadeiro e o único Salvador. Só há salvação através do Messias. Só há salvação através de Jesus. E há um só Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Não há nenhuma outra porta que te leve à salvação, que te leve à vida eterna, a não ser Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele te chama. Quem te chama não é homem, quem te chama não é mulher. Não é esse ou aquela religião. Quem te chama e quem te salva é Jesus. E a salvação é porque Jesus, o Messias, o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário, foi crucificado, foi pregado no madeiro para te salvar. E quem é o homem para questionar? Porque tu vives numa vida de perdição, numa vida destruída, por esta ou pelaquela circunstância, e tu não podes ter a vida transformada? Pode! Agindo Deus, quem impedirá? Crê em Deus. Acredite que é através de Jesus que tu terás a transformação. Se aproxima de Jesus, lendo a palavra de Deus. Vai a um culto, e eu não prego aqui esta ou aquela placa da igreja. Mas se você for a uma Assembleia de Deus, a uma batista, a uma presbiteriana, saiba que lá você encontrará o Deus que doou a vida, que entregou a vida do próprio Filho para morrer pelos pecadores na cruz do Calvário. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer pelo pecador. Está no ar